Hoje eu te conto sobre 7 empresas que mudaram completamente o mundo e são diretamente responsáveis pela maneira como vivemos hoje em dia. Pega a pipoca, se acomode aí na poltrona, que algumas empresas podem até te surpreender. Editor, toca a vinheta. Olá, eu sou o Paulo, seu apresentador aqui no Bunker de Negócios, sua principal fonte de informações quando se trata de negócios, empreendedorismo e economia. E hoje vamos conversar sobre 7 empresas que mudaram completamente o mundo e influenciam diretamente em como vivemos hoje em dia. Mas claro que sendo essa pessoa maravilhosa que você vai deixar um like nesse vídeo, vai se inscrever no canal se estiver chegando por aqui agora e ativar o sininho de notificação para não perder nada que a gente posta por aqui. Um recado importante que eu tenho que deixar aqui nesse vídeo. Primeiro, esse vídeo não é patrocinado por ninguém. Qualquer coisa de bom ou de ruim que eu falar sobre a empresa é uma pessoal análise que eu faço. A outra coisa que eu quero deixar claro é que eu selecionei 7 empresas, mas não quer dizer que só existem essas 7 empresas que mudaram o mundo, não. Existem outras empresas completamente inovadoras e revolucionárias que eu não vou conseguir trazer tudo em um vídeo só, senão seria um mega documentário aqui para você assistir no YouTube. Então se você quiser um outro vídeo com outros exemplos de empresas que mudaram a maneira como nós vivemos, é só pedir nos comentários. A nossa lista foi construída em ordem cronológica e a mais antiga das empresas que eu vou falar com você hoje é a Levi's. Levi's vem do nome do seu fundador, Levi Strauss, um imigrante alemão que foi para São Francisco, nos Estados Unidos, lá em 1853. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele passa a ser um fornecedor de roupas, botas e outros equipamentos de vestuário para pequenos varejos da região. As coisas começam a mudar quase 20 anos depois, em 1872, quando Levi Strauss se junta com um alfaiate chamado Jacob Davis. Naquela época, a região de São Francisco tinha uma atividade mineradora muito forte e os trabalhadores precisavam de uma roupa bem resistente. A ideia que os dois tiveram foi de pegar o material que compunha a lona das barracas na época. Eles pegaram o material da lona das barracas para construir uma roupa mais resistente. E tá aí o que chamamos hoje em dia de jeans. A patente do jeans foi registrada em 1873, mas naquela época ainda tinha o nome de XX ou XX, se você preferir na linguagem americana. Só na década de 60 é que passa a ter o nome de jeans, sendo naquela época inclusive um sinal de rebeldia entre os jovens. Não dá para negar que o jeans mudou completamente a maneira como as gerações seguintes à geração do Levi Strauss começaram a se vestir. Algo que começou para trabalhadores, mas que hoje tem toques mais sofisticados. Uma peça que foi evoluindo e que ditou muito da moda, inclusive nos dias de hoje. Sendo a Levi's, então, uma empresa responsável por parte da maneira como nos vestimos hoje em dia. Eu quero falar com você agora sobre a Ford. Não, a Ford não foi quem criou o primeiro carro. Quem criou o primeiro carro foi Carl Benz, sim, esse mesmo Benz que você está pensando. Mas Ford fez algo que revolucionou a indústria e que mudou completamente o mundo após isso. Se você não é uma pessoa milionária e tem um carro hoje em dia, é por causa de Henry Ford. No início da Ford, que foi fundada lá em 16 de junho de 1903, produzir o carro ainda era um processo muito lento e caro. Eram cerca de 3 trabalhadores montando o carro peça por peça e os carros não conseguiam ter uma produção muito rápida. Ford queria meio que adiantar esse processo para poder baratear os custos. Tanto que ele passa a década seguinte investindo em pesquisa para poder automatizar, né, porque era permitido na época, o máximo possível para poder economizar tempo e assim também diminuir os custos. Tanto que em 1913 ele lança a famosa esteira de produção que está em vigor até hoje na maioria das indústrias. O que ele consegue com a esteira de produção é derrubar muito mesmo os custos de produção, fazer uma linha de montagem onde cada trabalhador ia ficar com uma função específica, então não teria que ter 5 trabalhadores de uma mesma função em 5 carros ao mesmo tempo. Não, os carros iam passando e aí os trabalhadores iam colocando as peças. Isso permitiu que o preço do carro ficasse mais barato e que a classe média na época pudesse comprar um veículo. A ideia de Ford era não ganhar muito em um único modelo do Ford T. Era sim fazer um grande volume e por esse grande volume ter uma margem de lucro mais apertada, mas ganhar bastante porque está vendendo bastante. E isso sim mudou
praticamente a maneira como o mundo teve o seu meio de locomoção, sendo o carro hoje extremamente popular. E se famílias de classe média hoje podem comprar um veículo, porque Henry Ford implantou a esteira de produção lá em 1913, mudando praticamente a maneira como o mundo se locomoveu daí em diante. Se você nasceu lá na década de 80 ou 90, você com certeza já tirou uma Xerox, ou já xerocou um documento. Mas na verdade o que você fez foi ter uma fotocópia, foi criar uma fotocópia de um documento. Mas Xerox é o nome da empresa que foi quem lançou primeiro uma máquina fotocopiadora. Fundada em 18 de abril de 1906, não com o nome Xerox, mas com o nome The Hallowed Photographic Company. Era uma empresa que no início fabricava equipamentos fotográficos e fazia filmes. Depois de muito tempo, lá na década de 40, no final da década de 40, na verdade, em 1949, eles lançam a primeira fotocopiadora da empresa, o Model A. E ali eles meio que revolucionam a produtividade de muitos escritórios pelo mundo. Porque agora, no caso agora, na época, era mais fácil e muito mais rápido você fazer a cópia de um documento e distribuir para membros de um escritório. Tanto que você, se no colégio, na faculdade, já precisou fazer uma fotocópia de um documento, usou provavelmente uma máquina da Xerox. A Xerox conseguiu transcender o nome da marca para poder criar um verbo aqui no Brasil: xerocar, tirar Xerox. Algo muito curioso sobre a Xerox é que ela foi responsável por muitos dos desenvolvimentos da computação na década de 70, sendo inclusive a criadora do nosso famosíssimo e muito essencial mouse. Porém, a Xerox não chegou a comercializar esses equipamentos, mas isso é história para um outro vídeo. O que eu quero deixar como mensagem é que a Xerox ela de fato mudou o mundo, aumentando a produtividade de muitos escritórios no globo, fazendo com que o processo de cópia fosse praticamente instantâneo, algo que talvez as pessoas tivessem que digitar, datilografar, dependendo da época, escrever à mão, estava ali sendo impressa por uma fotocópia. E isso bota a Xerox aqui na lista que eu criei sobre empresas que moldaram o mundo como conhecemos. Você sabia que o cartão de crédito foi criado por uma empresa chamada Diners Club? Pois é, apesar das bandeiras Visa e Mastercard serem muito populares hoje em dia, quem inaugurou o mercado de cartão de crédito foi a Diners Club. Tudo começou em 1949, quando um advogado chamado Frank McNamara estava em um almoço de negócios com muitos clientes e na hora de pagar a conta ele percebeu que estava sem sua carteira. Um momento muito constrangedor para alguém que ia pagar o almoço. Ele chama o dono do restaurante, conversa, tem uma certa discussão lá, até que eles finalmente concordam no seguinte: o Frank McNamara deixaria o cartão dele de visita para o dono do restaurante saber quem ele era e saber o endereço do escritório dele, e ele assina um documento se comprometendo a pagar a conta que seria enviada para o escritório dele. Depois desse momento de constrangimento, ele acabou se tocando de uma ideia. Ele poderia criar um cartão com o nome da pessoa, onde essa pessoa teria um crédito para gastar em alguns lugares. No início, lá em 1950, cerca de 27 restaurantes aceitaram a ideia, abraçaram o projeto. Tanto que o nome da bandeira do cartão era Diners Club, que Diners é de jantar, então seria um clube de jantar. No início, em 1950, o cartão de crédito começou a ser fabricado em papel cartão, que tinha basicamente o nome da pessoa, e depois de fazer o pagamento da compra, essa pessoa assinava o documento falando que ia pagar posteriormente. Depois, com o sucesso, o tamanho sucesso que foi o cartão de crédito na época, em 1955, ele começa a utilizar o plástico como material, o plástico que conhecemos hoje em dia como material de cartão de crédito. O sucesso do cartão de crédito também puxa empresas concorrentes, como a American Express, como o Bank of America, que depois se transformaria na Visa, e também o Mastercard, que viraria Mastercard posteriormente, sendo o Diners Club que inaugurou o mercado de cartão de crédito depois de uma situação constrangedora de seu fundador, o que mostra que de todo problema você pode pegar o seu limão e fazer uma limonada. Essa é uma lição que sempre está presente no mundo dos negócios. A criação de um mercado, a criação de um produto acaba se dando por resolver o problema que alguma pessoa passa, geralmente o fundador dessa ideia. Sendo inegável que o cartão de crédito modificou completamente a maneira como as pessoas fazem compras no mundo, sendo positivo para alguns ou negativo para outros. O cartão de crédito hoje em dia é uma relação de amor e ódio.
mas não dá para negar que a Diners Club mudou para sempre, ou pelo menos até hoje, a maneira como vivemos e como fazemos compras. Na tarde de 3 de abril de 1973, um engenheiro da Motorola, Martin Cooper, fez a primeira ligação da história proveniente de um celular. E adivinha só para quem ele ligou? Ele ligou para Joel Engel, o chefe de equipe de desenvolvimento da AT&T, uma empresa concorrente da Motorola que também estava tentando lançar o celular. Ele fala basicamente o seguinte: "Oi Joel, tudo bem? Aqui é o Martin, tô te ligando de um aparelho de telefonia portátil e dizer que eu consegui." Bem zoeiro, sacanagem ser o Joe nessa hora. Mas paciência, o fato foi que o Martin conseguiu. Naquela tarde onde ele fez a primeira ligação, até os seus colegas de trabalho duvidavam que ele conseguiu. O telefone celular naquela época era portátil, mas pesava quase 1 kg. Ele demorava 10 horas para ter uma carga total e sua bateria tinha uma autonomia de incríveis 30 minutos de uso. Porém, foi o início de uma história em que hoje se converte em smartphones que todo mundo considera como uma extensão do corpo humano, já que praticamente ninguém, afirma viver sem seu aparelho celular, sendo Martin Cooper considerado o pai da telefonia móvel mundial, incluindo a Motorola sendo a empresa que lançou o celular primeiro, que pegou boa parte do mercado na época e que mudou completamente a maneira como vivemos hoje em dia. Existem poucas empresas no mundo que conseguem pegar um nome da sua marca e transformar num verbo. Eu falei mais cedo da Xerox, eu vou te falar agora de outra empresa que conseguiu isso, a Google. Eu Google, tu Googas, ele Google. E na verdade sempre que alguém quer pesquisar algo fala, dá um Google aí. E no inglês eles falam, Google it. Sempre fazendo do Google um sinônimo de pesquisar. E o Google conseguiu justamente ser isso, o seu principal recurso quando você quer pesquisar ou buscar algo. Se antes, para ter uma opinião, você precisaria ir numa banca e comprar uma revista, um jornal, se antes você precisasse para fazer uma pesquisa de colégio, de faculdade, você tinha que ir numa biblioteca obrigatoriamente, hoje você pode em um computador procurar qualquer assunto que você esteja precisando procurar e o Google vai te mostrar. Isso não tira a importância de jornais, não tira a importância de revistas, não tira a importância de bibliotecas, mas com certeza transformou o mundo e fez muito dessas instituições passarem para o online, sendo que o Google é o principal vetor para você encontrar qualquer coisa que você esteja procurando. Fundado em 4 de setembro de 1998, é inegável que o Google mudou o mundo e deu um formato ao que vivemos hoje em dia. A empresa mais nova da nossa lista começou lá em 2003, dentro de um dormitório da Universidade de Harvard. O Facebook, fundado por Mark Zuckerberg e companhia, foi uma empresa responsável por mudar completamente a maneira como nossos relacionamentos são feitos. Relacionamento entre pessoas, relacionamento entre marcas, relacionamento entre cliente e marca. Muito do que se passa em comunicação entre pessoas e entre empresas se dá por uma das empresas da Meta, que abraça o Facebook, que é inclusive a Meta, ela vem depois de modificar o nome da empresa de Facebook, a rede social continua sendo chamada Facebook, mas também de suas redes irmãs, que são o Instagram e o WhatsApp. É muito difícil uma pessoa não estar em pelo menos uma dessas 3 redes sociais, ou que não se comunique por meio de uma dessas 3 redes sociais, sendo inclusive um vetor de realizar muitos negócios para pequenos comerciantes, tanto o WhatsApp, quanto o Instagram, quanto o Facebook, modificando para sempre, ou pelo menos pelos próximos anos, o mundo em que vivemos, sendo o Facebook o pai de muitas das redes sociais que vieram depois, como o TikTok, como o Twitter. Sempre que se pensa em rede social, pensa-se em Facebook. Se você quiser uma parte 2 desse vídeo, com outras empresas, com outros nichos e que mudaram o mundo também como vivemos, deixa aqui nos comentários e deixa um like nesse vídeo também. Muito obrigado por assistir. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Até a próxima!